Cada dia será uma explosão de coisas que irão acontecer em território nacional brasileiro que não acontecia nos 2 anos e 7 meses. Cada dia será uma explosão de coisas que vão acontecer no território nacional brasileiro que não aconteciam em 2 anos e 7 meses. Dizendo, se preparem. Porque o que todos acham que não vai acontecer, vai acontecer. Justiça não vai ficar em pé no território nacional brasileiro. Não vai. Seja muito bem-vinda ao canal Maranata. Com as últimas notícias sobre Jair Bolsonaro, PGR denunciando o ex-presidente, o Brasil todo ficou espantado com essas notícias e com muitas outras coisas que estão acontecendo. O apóstolo Reginaldo Rolim faz um alerta à nação brasileira. Ele conta algo que Deus lhe passou através de sonhos e disse que as injustiças não ficará impune. Fui tomar um banho e disse, olha, eu tive esse sonho, eu vou contar um sonho. Eu vou contar esse sonho que eu tive, somente para ficar registrado. Nem que eu faça uma live de 20 minutos, mas para ficar registrado. E eu aproveito e faço uma oração com todos que estiverem na live, né, para a nação brasileira, porque eu sei que nós, no território nacional brasileiro, estamos vivendo dias decisivos. Não só na política, mas decisivo para todos os brasileiros. Eu sei que nós, no território nacional brasileiro, estamos vivendo dias decisivos. Não só para a política, mas sim para todos os brasileiros. Se você mora no Brasil, se você é brasileiro, você tem que se preocupar com a nação que você mora. Se preocupar porque nós não podemos levar simplesmente por levar uma normalidade, que o Brasil não está normal. Até um anormal vê que o Brasil não está normal. Que as coisas que acontecem no território nacional brasileiro está fora da normalidade, em todas as áreas. Nunca nós vivemos isso, sabe, em canto nenhum. E eu tive um sonho, e esse sonho que eu tive foi bem 2 ou 3 dentro de um só, porque passou por 2 ou 3 fases. Eu quero contar para vocês somente para ficar registrado. Vou falar sobre isso aqui porque eu sonhei. E eu orei bastante. Olha, por favor, só não critica-me, tá? Mas se quiser me criticar, quem não é passivo de crítica, mas a Bíblia me ensinou que nós devemos orar por todo mundo. Ela nos ensina que nós devemos orar até pelas autoridades constituídas, os prefeitos, governadores, presidente. A Bíblia ensina que nós devemos orar por todas as autoridades constituídas. Isso é Bíblia. Bíblia. É porque não há uma autoridade que não venha ser da vontade permissiva do mesmo. E atrás de todas as autoridades existe uma grande oportunidade, uma briga espiritual muito grande. E esta tarde eu orei bastante orei pelo Papa. O Papa, eu não sei se é, não sei qual é a classificação dele, se é 3, se é 4, não sei. Mas eu orei pelo Papa. Por quê? Porque uma visão me entregou um sonho no dia 29/4/2024, quando eu vi uma fumaça negra. Caiu a realidade e a ficha. E aí eu fui ver, sabe, depois de 7 meses, né? Hoje, que data é hoje? Hoje é 18/2/2025, 18 horas e 38 minutos. Eu fui ver o que representava aquela fumaça preta. E eu vi que era tipo um luto, quando um papa morre, e depois, até que não se promova outro papa, fica aquela fumaça negra. Depois que se promove o papa, vem a fumaça branca, se não me salva a memória. E eu comecei a orar por ele, porque na época que eu tive esse sonho, eu não entendi. Eu só vim aqui rapidamente e disse isso. E de uma briga espiritual muito grande. E este dia eu sonhei novamente que o planeta Terra passava por duas ou 3 transformações. E qual essas 2 ou 3 transformações? Essas 2 ou 3 transformações eram o seguinte: o Brasil, ele está no centro das atenções. Gente, entenda bem. Para quem vai começar a me assistir, talvez assista, e não vai entender, olha, ele está falando que aquilo que está acontecendo. Não, negativo. Eu já venho falando há 7 meses. Eu venho batendo na mesma tecla sobre o território nacional brasileiro. Há 7 meses. Hoje, não precisa ninguém me dizer, eu estou vivendo tudo aquilo que eu vi há 7 meses. E tudo aquilo que eu pronunciei e fiz live, eu estou vendo. Então, se aconteceu muitas coisas do que eu vi, essas outras coisas que eu vou falar podem acontecer. Eu orei para que Deus desse saúde a ele, para que Deus desse sabedoria, discernimento, Deus tivesse graça e misericórdia. Essa é a função do cristão. Não, o cristão porque Deus me mostrou no mês 4 que havia isso no Vaticano e eu ia orar para que alguém morresse, ou o Papa morresse, ou quem seja. De maneira hipótese alguma, eu não tenho esse coração. Eu peço a Deus que dê livramento. Livramento. E se tratando de qualquer ímpio, mundanamente falando,
A palavra de Deus diz: o Deus não se agrada da morte do ímpio, se tratando de qualquer outra pessoa sem ser o Papa. Qualquer outra pessoa, um pecador, o mais vil, né, dos pecadores. Deus não se agrada da morte do ímpio. O mais vil dos pecadores, Ezequiel 18, 23. Quando a palavra diz vivo, eu digo, o Senhor Deus, que não tenho eu prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio, sim, em que o ímpio se converta do seu caminho mau e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrereis? Então, no livro de Ezequiel 33, no versículo número 11, diz isso: Deus não se agrada da morte do ímpio, e sim que o ímpio se converta, se tratando de um mau pecador da face da terra. Deus não quer que ele morra e vá para canto nenhum, não, para o inferno, ele quer que ele se converta. E a Bíblia nos ensinou: alegrai com que se alegra, alegrai com que se alegra e chorai com que chora. A Bíblia me ensinou isso. Alegrai com que se alegra, alegrai com que se alegra e chorai com que chora. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Romanos 12:15. Romanos 12:15. Alegrai com que se alegram e chorai com aqueles que choram. Então eu não podia ter outra atitude a não se orar. Mas eu vi o quê? Eu vi 3 acontecimentos. E por incrível que pareça, desde 7 meses atrás, desse mês 4 de 2024, 29/4, se não me salva a memória, de 2024, vou passar precisamente para vocês. Deixa eu ver aqui. 29/4 de 2024. Então eu passei, isso me incomodou. Eu vou tentar detalhar para vocês, agora eu vou desenhar. Eu vi 3 acontecimentos no território internacional que vai impactar as nações. Vai impactar as nações. A briga ainda para que haja uma difusão de uma guerra ainda é grande. Essa guerra, essa difusão, esse conflito era maior para que dificultasse, né, a Donald Trump assumir a presidência, para quando ele assumisse mediante uma guerra mundial. Isso Deus prendeu. Mas esses fatos para acontecer ainda estão brigando. Eu vi isso. E a mão toda poderosa de Deus. Existem pessoas falando que Donald Trump, é que as pessoas me mandam, eu não assisto isso, vai morrer. E vai morrer são essas pessoas que estão falando besteira. Olha, o reino espiritual é um reino minado. É um campo altamente minado, é o reino espiritual. Eu vi uma pessoa aí, há um tempo atrás, que era vidente, né? Um vidente, não sei. E de repente, essa pessoa ficou atormentada de espírito, dizendo que tinha um espírito do lado dessa pessoa querendo matar essa pessoa. E essa pessoa deixou de ser vidente e foi ser pastor, foi pastora, não sei. E depois desistiu de ser pastora, voltou a ser vidente. Então se percebe aí uma confusão espiritual na vida dessa pessoa. Porque o reino espiritual não é brincadeira. O reino espiritual é um campo minado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O reino espiritual é um campo minado. Se você não tiver a proteção de Deus, ó, pode se ajuntar todos os feitiços do mundo. Só baixa uma palavra de Deus, não toque nele. Pode se ajuntar à vontade, não vai tocar. Não vai tocar. Não vai tocar. Aí a pessoa profetiza muito mal, diz que está tendo visão, não sei o quê, sobre o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa que aqui eu garanto, eu estou garantindo, não estou supondo, que quando Donald Trump senta na cadeira presidencial, assume a cadeira presidencial, Deus me diz que ele iria chegar. Isso eu passei 1 ano e 6 meses, 7 meses afirmando, nunca mudei. E que Deus iria governar com ele. Ou seja, moço, vem cá. Não importa os levantes que esteja em nível internacional, Deus está governando com Donald Trump. Agora, parece que o Brasil é especial. Eu não sei que magnitude é essa no território nacional brasileiro, que parece que vem de muito tempo, né, o dizer da parte espiritual que o ano de 2025 é o ano que o Brasil vai exportar talentos espirituais.
A briga não será resolvida por Congresso, Senado e nem Judiciário. Se será resolvido pela parte espiritual. Ou seja, todos os poderes constituídos estão paralisados. Quem manda é o reino espiritual. O reino espiritual endurece, ele amolece. Ele endurece o coração de Faraó, ele amolece. E hoje, ele está amolecendo, ele vai amolecer. Ele vai amolecer que vão dizer o que está acontecendo. E não vão saber nem por que estão amolecendo. Em algumas partes irão amolecer. Mas quando Deus quer criar um confronto, ele endurece, para que o nome dele seja glorificado. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tem que haver o confronto para que o nome dele seja glorificado. No Faraó, o Senhor endureceu o coração de Faraó para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele levantou uma parede do lado direito, parede do lado esquerdo. O exército, do Deus vivo, os israelitas, mediante Moisés estava no Mar Vermelho. Moisés clama, não tem para onde ir, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, porque o exército de Faraó vem atrás. E o Senhor grita do céu e diz: porque clamas a mim, Moisés, a ordem é para marchar. Então, ele estava desesperado, e o Senhor diz isso. Então ele pega a vara e toca no mar, depois a vara da esquerda, a vara da direita. O povo de Deus passa em pés enxutos, e aí depois que passa, o exército de Faraó vem atrás, Deus dá uma ordem, a parede de água fecha do lado direito e do lado esquerdo, e engole todo o exército de Faraó. Isso é Deus. Deus, ele arrasta a briga até na risca, assim como se derruba um boi em uma vaquejada. Pega pelo rabo e antes de chegar naquela lista, puxa e derruba. Então o que acontece? Eu vou dizer aqui as três partes dessas três fases. A primeira, o território nacional brasileiro. O que é o Brasil? Para os países mais ricos do mundo, para pensar. Assim, os inimigos pensaram: o que é o Brasil? Para que tenham vontade de libertar o Brasil ou fazer justiça em território nacional brasileiro. O Brasil não é nada. Mas Deus, ele voltou isso. Porque dizem que lá nos Estados Unidos e nos grandes países nem se faz menção ao Brasil. Mas o Brasil entra em evidência internacionalmente, todos os países, os mais ricos. Porque aqui dentro do território nacional brasileiro tem uma parte espiritual muito grande. E a guerra em território nacional brasileiro será decidido. Então, a guerra dos Estados Unidos também pela parte espiritual. Resumindo, eu vou desenhar. O Brasil, hoje, nesse exato momento, pelo sonho que eu tive, é a parte mais vista mundialmente falando. É a parte mais almejada e desejada mundialmente falando. Três fatores uniram esse sonho. O Papa lá no Vaticano, né, porque eu sonhei e orei para que não acontecesse, né, a gravidade do estado do Papa e o possível desencarne dele, morreu. Né? E isso eu comecei a falar no dia 19/4/2024. Tá aí? Então eu não estou falando agora. Mas hoje eu tive um sonho de novo. E eu orei para que Deus repreendesse e desse saúde ao Papa. Para que ele pudesse, de um jeito ou de outro, estar no centro da vontade de Deus. Essa é a minha oração. Se alguém tem uma oração contrária a favor disso, é porque não sabe o que é o amor. Amar a Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu intelecto, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é a palavra de Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, e o próximo a ti mesmo. Isso está escrito em Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, segundo, semelhante ao primeiro, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Diz-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é amor. Independentemente de crença, de religião, de estar afinados comigo, com o meu pensamento, ou não estar afinado comigo, com o meu pensamento,
A Bíblia diz que se você fizer o bem somente às pessoas que te fazem o bem, do que te ajudaria? Lucas 6,32. Se amares aos que vos amam, que recompensa tereis? Ponto de interrogação. Também os pecadores amam os que o amam ele. E se fizeste bem aos que vos faz bem, de que recompensa tereis? Ponto de interrogação. Também os pecadores fazem o mesmo. Entende? Nós devemos amar todo mundo. Aí eu teve esse sonho novamente, que eu vi o Brasil, no centro de tudo, mesmo antes dos Estados Unidos, mesmo antes do Vaticano, dá um nó na cabeça da gente, eu vi o Brasil. E o Senhor dizia, os meus olhos estão atentos e os meus ouvidos bem abertos ao território nacional brasileiro, por causa da grande poder, evidência, que carrega pessoas escolhidas por Deus no território nacional brasileiro. Porque o avivamento não vem de fora, o avivamento vem de dentro para fora. O avivamento não é um ajuntamento de milhares e milhares de pessoas, louvores lindos, entoados, pessoas caindo no chão, gritando. Não. Avivamento é algo completamente diferente do que se prega hoje em dia. E este avivamento, Deus estava olhando para a face da terra. Aqui no Brasil, e Deus afirmava novamente que Donald Trump e Elon Musk não desistiria de maneira hipótese alguma daquilo que eles foram colocados na mente. Porque Deus colocou, eu vou dizer abertamente toda a letra, um espírito de loucura, tanto na parte boa, em Donald Trump e Elon Musk. Os jornais, pessoas, comentaristas, vão dizer que tanto Donald Trump como Elon Musk está doido. Mas eu vi muitos papéis, esses papéis, muito mais de 30% já estão preparados. E de hoje para amanhã se prepararão mais 30%. E em poucos dias estará consumado os 100% de todas essas papeladas que Donald Trump, Elon Musk e todos os seus secretários se preparam. Isso Deus me fez me lembrar de 7 meses atrás, quando eu vi essa multidão de papéis e documentos de pasta. Eu dizia em live passada, do mês 4, é impossível uma nação democraticamente ficar em pé. Qualquer nação poderosa do mundo fica em pé. A horrenda coisa é lutar contra os aguilhões de Deus. A horrenda coisa é lutar contra os aguilhões de Deus. E eu vi isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vão dizer o seguinte nas matérias amanhã. Todos os protocolos foram quebrados. Todas as razões, motivos para ter uma concordância, um acordo, também serão quebrados. Deus colocou um espírito de que não volta atrás, porque aquele espírito está determinado, assim como foi colocado aqui no Brasil. Só que 1 bilhão de vezes mais potente lá. É como se fosse aqui, existe uma posteridade de principado. Mas ali existe 100 posteridades de principado. A Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os espíritos de posteridade. Então, 3 acontecimentos podem acontecer ao mesmo tempo. Eu oro para que não aconteça um, para que Deus faça a vontade dele. Primeiro, eu quero deixar bem claro. Uma possível que desde do 19/4 de 2024. 19/4 de 2024. Eu já venho falando dessa formação preta. Uma possível partida do Papa e uma nova escolha do Papa que vai sentar na cadeira. Porque o Vaticano tem tudo a ver com o globo terrestre. Porque a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, segundo os espíritos de posteridade, tá? E o sonho é esse. Entre Estados Unidos, entre Vaticano, é uma loucura, hein? O Brasil estava fitos os olhos de Deus sobre o Brasil. Fitos os olhos de Deus sobre o Brasil. Eu estou dando um alerta, eu estou falando trombeta, eu estou tocando a trombeta, gritando desesperado, dizendo, se preparem. Porque o que todos acham que não vai acontecer, vai acontecer.
O que todos pensam que não vai acontecer, vai acontecer. A parte espiritual interviu em território nacional brasileiro e vai quebrar toda a injustiça. A injustiça não vai ficar em pé no território nacional brasileiro. Não vai. Ela vai prevalecer de maneira hipótese alguma. Pode se levantar mensageiro do diabo, dizendo que Bolsonaro não vai aguentar, tendo evidência que Donald Trump vai morrer. São mensageiros do capeta, do diabo. E estão completamente amarrados e destronados, sepultados a 1 milhão de profundidade e amarrados lá, em o nome de Jesus. Do mesmo jeito que ninguém foi capaz de pedir o presidente Donald Trump de sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos, ninguém será incapaz de impedir a justiça que já desce no território nacional brasileiro. Que já desce no território nacional brasileiro. Cada dia será uma explosão. Cada dia será uma explosão de coisas que irão acontecer em território nacional brasileiro que não acontecia nos 2 anos e 7 meses. Cada dia será uma explosão de coisas que vão acontecer no território nacional brasileiro que não aconteciam em 2 anos e 7 meses. Que Deus ajude a nossa nação brasileira. Queridos, Deus abençoe sua vida, sua família cada vez mais. Fique à vontade para comentar e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.